Bom, nós temos claramente um problema de ritmo, de tempo aqui. Já devíamos estar terminando. Eu não vou fazer grandes comentários para poder dar tempo para algum debate. Eu só queria ressaltar um pouco o que o Francisco falou e que a Rachel retomou dessa dupla compreensão da palavra apreensão, né? Apreensão como aprendizado e apreensão como medo, e pensar que aprendizado implica nesse medo do desconhecido, da alteridade, do estranho, do estrangeiro, e que a apreensão da cidade implica, então, num estranhamento e também no engajamento. Então, eu passo a palavra para vocês, para as perguntas e comentários. Peço para alguém passar o microfone. Chico, podemos juntar 3. Tem mais Eduardo e Gabriel. É bem rápido. Para o Carelli. Você falou em medo como motor de conhecimento. Mas medo de quem é o medo? É o seu medo? É o medo hegemônico? Qual o medo que serve para mover esse conhecimento? A outra coisa era a primeira imagem que você colocou. Tem alguma coisa a ver com essa última imagem? Eduardo. Cibele. Pichu. Tu as compris? Mais tu as compris? Non, attends. On fait 3. Bom dia. Eu acho que com a fala do Carelli, relacionando a fala da Cibele de manhã, a história do método como desvio que ela traz de Benjamin, eu vejo muito isso na sua fala, que o seu método, que o que a gente pode analisar por método, é o desvio de qualquer metodologia científica, acadêmica, que você não pretende não seguir. E, ao mesmo tempo, você nos mostra várias apreensões de lugares distintos, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. E, no final das contas, você já tem incorporado muita dessa sua metodologia que você coloca em campo. Por mais que, depois de feito, de realizado, existe algo que você delimitaria como uma metodologia desse seu modo de trabalhar? Existe algo que seja comum? O que é que a gente pode... Já que você, na sua fala, você não fala sobre isso, você já mostra a experiência, então, o que é que a gente poderia citar como um método disso? Acho até legal ser um pouquinho antes da Cibele, porque eu ia fazer uma conexão com a fala da Cibele, na mesa anterior. E eu estou puxando um pouco daquilo que a Paola comentou rapidamente sobre essa relação óbvia e evidente que existe entre o que o Francesco mostrou, né, daquela zona de habitação, né, promovida pelo Estado para a habitação de ciganos, né, e que Paola já falou, olha, isso aí aqui também é idêntico aos condomínios sendo produzidos na atual política estatal de habitação, que é Minha Casa Minha Vida, né? Então, fazendo essa relação, lá o medo dos ciganos leva a construir campos de concentração, né? Para essa população habitar. E aqui esse medo, o que é levado pelo medo aqui, na verdade, é objeto de desejo, porque o condomínio fechado, autossuficiente, ele é o modelo também da habitação da classe média alta, né? E ele se reproduz, né? Ele é emulado nos novos empreendimentos habitacionais para classe C, e D e etc., né? E aí eu fico pensando nesses limiares entre o medo e o desejo, né? Como o medo se transforma em desejo,
E aí, no fundo, será que isso são aquilo que a Sibeli falou, de zonas de detenção, né? Esses 3 exemplos, o dos ciganos, o da classe alta e os novos conjuntos habitacionais, eles são zonas de detenção? E aí, uma pergunta, acho que para o Francesco, mas acho que pode ser para a Rachel também, não sei se está me entendendo, porque, de certo modo, a gente poderia fazer uma associação dessa produção de habitar em lugares controlados, né, lugares estanques, bem delimitados, como aquilo que o Francisco estava falando lá no início, como um processo de sedentarização, e a pesquisa de vocês também ter esse interesse justamente no trânsito, no movimento, né, naquilo que o movimento pode gerar em termos de auto-organização, diminuição da mediação, enfim, de dispositivos de controle. E aí eu pergunto, a quem interessa a capsularização da vida? Entende? E o medo vende mais, nos torna mais consumidores? Aí eu deixo essas perguntas. Eu acho que a gente tangencia uma questão que na história política brasileira, na história social e política brasileira é muito importante, que é a história da criminalização da pobreza, né? De que maneira a pobreza é continuamente criminalizada e como essa criminalização, no nosso caso, em contraponto aos ciganos, é muito interessante fazer esse contraponto, porque os ciganos, de alguma maneira, são estrangeiros, são o outro, supostamente, né? Supostamente. Você nega pertinência, nega a cidadania e coloca esse cigano no lugar do estrangeiro e do outro, criminalizável, né? Atemorizante, a figura do temor e da produção do medo. No caso brasileiro, não. São os pobres. Os pobres são criminosos, né? Então, aquela imagem que você mostra do bairro em Roma, na verdade, se você pegar o noticiário, as notícias, tal como elas aparecem no Brasil, é a favela, ou a comunidade, ou a periferia. É sempre lá o lugar do crime. O que nos coloca numa situação extremamente complicada, porque não são estrangeiros, somos nós. Eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão é o condomínio, o lugar fechado como norma, enfim, mimetizado pelas classes C, D, E, enfim, se é que isso são classes, né? Se é que são, e, de uma maneira geral, replicando essa experiência de fechamento e de negação da cidade. Porque você replica, quer dizer, se antes o condomínio fechado estava localizado nas camadas mais altas de renda, agora, né, com os Minha Casa, Minha Vida, da vida, você replica isso ad nauseam, ad infinitum, né, e replica com isso a experiência do fechamento e da negação da cidade, né? De tal maneira que é curioso pensar no andar a pé, Rachel, no Brasil. Por quê? Porque, em boa medida, esse andar a pé é a condição das pessoas mais pobres, de fato, né? No caso brasileiro, andar a pé, em boa medida, quando há empobrecimento, o deslocamento é um deslocamento pedestre, né? O que vai colocar em questão também a escala da cidade. Porque, por exemplo, São Paulo tem 100 quilômetros, a mancha urbana tem 100 quilômetros, né? Então, o que significa essa vilegiatura ou esse caminhar, no caso dessa escala e dessas cidades ao sul do Equador, e o que significa isso na escala das cidades europeias? Bom, acho que a gente fecha esse bloco, passa para as respostas. Eu fico aqui me saltando de vontade de responder, mas eu vou passar para Francesco e Rachel. Francesco. Muitas coisas, demasiado. Chico,
no he comprendido la prima pregunta sobre el miedo hegemónico. ¿Esto era? Hegemonía, sobre el tema del... Microfone, Chico. Se você, com todas as com a prática de fazer essas experiências, acaba com o seu medo e você deve ter, não sei, você continua tendo medo, se tem, você vai acabar com essa sua capacidade de utilizar o medo como motor dessas experiências? No, sí, son cosas diferentes. Una cosa es el miedo mío a escondido, lo que yo tampoco conozco como miedo. Y entonces me encuentro a reconocerlo cuando la señora gitana continúa a preguntarme y yo no, y mis explicaciones académicas no le explican. Y entonces comprendo yo en ese momento que puede ser que es el miedo, es el miedo de ella que me ha puesto a intentar de construir una relación con ella. Entonces hay un miedo seguramente totalmente personal con el cual trabajo. El otro es el miedo construido para el miedo mediático, decimos, o mediático o político, lo que construye en el sistema de miedo de la seguridad ciudadana y que nos están poniendo en cápsulas, como capsularizando nuestra vida, como decía él. Esto claramente sobre desvelarlo, el primer tema. Desvelar que es algo que te parece un muro, una montaña construida con un muro de Jericó y le da un puño y se cae. Y le puede desvelar, profanarlo en una manera y mostrar que no es verdad. Entonces, pero no es que no soy pacificatorio en esto. No quiero decir que siempre el miedo está construido mediáticamente. Yo también después tengo más o menos miedo de entrar en un espacio, de caminar en una calle a una hora. Y hay algunos dispositivos del miedo que están ahí porque existen. Y hay otros que son construidos sobre una realidad inexistente. Y entonces comprender cuáles son, por ejemplo, los verdaderos. Por ejemplo, en esta favela, lo siento que he dicho esta palabra, no quería utilizarla, en esta comunidad de ¿cómo se llama? Villa Paraíso, habían algunas casas con hierro a las ventanas y a las puertas y otras no, para defenderse, digo. ¿Verdad? ¿Me entienden? Sí, y intentaba de comprender por qué algunos vecinos tienen que defenderse de sus vecinos, son la misma clase, son la misma raza, puede ser, pero tienen que defenderse uno del otro. Algunos se defienden y otros no se defienden. ¿Quién tiene miedo del otro? Después te encuentras que las casas que están con estas barreras metálicas son más de las abuelas que no pueden defenderse directamente, o de todas formas muchas mujeres que viven solas con sus hijos se defienden. Y entonces ahí que puede decir que es una construcción del miedo mediático, o que no, probablemente hay una objetividad, tienen que defenderse de algo, ¿no? Entonces no siempre tiene que desvelar que el miedo no existe. Pero por ejemplo en la villa, ¿cómo se llama? Mi vida, mi casa, mi vida, ¿no? He visto en San Paulo.
aparte Mi Casa Mi Vida, que es otro programa, pero lo que se está haciendo en San Paulo es construir bloques, en San Francisco, donde he trabajado yo, dicen, después no sé, si la parte de comunidades que tiran al suelo es la más peligrosa por el agua, por cosas hidrogeológicas. Siempre o higiene o ingeniería, algo así, la excusa para tirar al suelo. Después le construyen en el mismo barrio bloques de 4 pisos, Le Corbusieriani, mucho peor de Le Corbusier, claramente. Y le ponen alrededor una red para defenderse de sí mismo, porque eran la misma gente, son sus hermanos, han siempre vivido en la calle, en la misma calle, y ahora se defienden y miran los otros desde arriba y se sienten como lo que viven en... hay un salto social, decimos. Ahora pueden mirar la favela desde arriba de la ventana y tienen un nuevo nivel social, nivel vertical. Y le construyen una red metálica alrededor para defenderse. ¿De qué? ¿No? ¿De quién? ¿Por qué este espacio no es público? ¿Qué pasa? Bueno. Entonces, estas son, por ejemplo, algunos dispositivos de miedo construidos no para los medios, sino para los urbanistas, la policía, la ley, la normativa urbanística. No sé quién produce esta separación, ¿no? Bueno, esto era... metodología. ¿O quiere hablar todo sobre esto? No. Metodología, esta palabra me inquieta, no la soporto, decimos. Claramente tengo mi metodología, me gusta más descubrirla después que construirla antes. Por ejemplo, la que yo he puesto ayer, que he escrito, la he escrita después, ¿no? De ir en una comunidad, estimular un proceso creativo y ver si puedo participar en esto. Esto es lo que pasó y he comprendido que hicimos esto y me parece un asunto metodológico por una otra vez, puede ser. O un proyecto. A mí me gusta mucho más modalidad. Modalidad es una palabra más simple que te permite una manera de ser, una manera de entrar, una manera de relacionarte, una manera de construir un proceso creativo, una manera de construir la regla del juego, que siempre son diferentes. Por ejemplo, yo soy prof, ¿sí? En una escuela, soy prof en un doctorado, soy un director de un máster. Entonces, esta palabra la conozco y tengo que hacer también proyectos en los cuales tú tienes que ver el objetivo, la metodología y el estado del arte, los productos finales, todo está ok. Entonces sé qué es, pero creo que la parte más aburrida de todo lo que se puede hacer en la academia. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no hay una manera, no es verdad que hay un método para investigar. Como tú te inventes el objeto que estás investigando, te puede inventar tu método. No existe una manera, no existen miles. Bueno, leer, estudiar, ir a la biblioteca, hacerse una cultura sobre el objeto que estudia es lo mínimo. ¿No? Porque si no, ¿de qué estás hablando? Pero después, en una situación como la de hoy, o casi toda la situación académica, explicar con la palabra de Foucault, de Deleuze, Guattari, Baudrillard, Bachelard, tous français en plus, yo me pregunto cómo es posible que una entera generación, porque mis estudiantes también en Italia, hay como Michel Desserteau, ¿quién encore? Moi je l'ai lu et sont très importants, pour moi ils m'ont touché, ça va, mais pourquoi, comment il est possible que tout le monde... Tu parles en français, Francesco.
espanhol, italiano. Perdona. Michel Desertot baixou no Careri. Foi uma incorporação. No, mamma mia, allora. ¿Qué decíamos? No, que me parece muy raro que hay una generación que se está formando sobre 10 libros. Y seguro en el mundo hay otro. Seguro que se vayan a estudiar otra cosa. No podemos estudiar todo en India, en Chile, en China, en Japón. Todos están estudiando sobre 10 libros. No es posible eso. Y con esta historia de la metodología, yo hago entre eso, no. Bueno, basta. Je vais poursuivre sur la question de la méthodologie. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a une nécessité de la construire, peut-être pas après. Desculpa. Ela compartilha do que ele disse sobre a questão da metodologia. Não? Je continue? Non, je suis d'accord avec le fait qu'il y a une nécessité de la construire, non pas avant de façon figée, mais pendant que le processus de la recherche est en train de se faire. Ela compartilha do que ele diz, que a metodologia não necessitamos de construí-la antes de fazer a pesquisa, mas mesmo durante o processo de pesquisa. Oui, je suis d'accord avec le fait qu'il n'existe pas une manière de faire de la recherche, une méthode particulière. Par contre, je pense qu'il y a des postures d'appréhension du terrain. Ela não acredita que existe uma maneira rígida de se fazer pesquisa, mas sim uma postura sobre o campo. Et des postures qui peuvent s'enraciner dans des filiations intellectuelles d'hier et d'aujourd'hui. E algumas posturas que podem estar fundamentadas em processos filosóficos de ontem e de hoje. Oui. Bon, c'est peut-être une discussion qu'on poursuivra après. J'aime beaucoup de Certeau, par exemple. Pode ser uma discussão que eles vão continuar depois. Mas eu acho que eles não acabaram ainda de responder todas as perguntas. Vous deux là, coucou. Vous avez fini les questions à répondre ou pas? Non. Vous avez fini de répondre les questions? On peut ouvrir? Non, moi je voulais répondre encore. Então, ela ainda quer responder. Je voudrais répondre à Gabriel et Cybèle. Então, eu quero responder Gabriel e Cybèle. Gabriel, tu poses une question qui est difficile parce qu'elle est politique. Gabriel, você coloca uma questão difícil porque ela é política. Je ne suis pas politologue. E ela não é de ciências políticas. Mais ce qui m'intéresse de comprendre et de mettre en questionnement, c'est comment les philosophies aménagistes d'aujourd'hui, qui prônent... Ela quer entender como é que essa filosofia do planejamento hoje... qui prônent la séparation, quelque part. Que dita essa separação, de alguma forma. Sous le prétexte d'un apaisement. Com um pretexto de apaziguamento de conflito. Qu'est-ce qu'elles permettent de faire? Qu'est-ce qu'elles permettent d'être? Qu'est-ce qu'elles permettent de partager dans l'espace public? O que ela permite de fazer, de compartilhar e le troisième? Quelle est la performativité de ces philosophies-là? Qual é a performatividade dessa filosofia? Comment est-ce qu'elle reconfigure la façon dont on vit ensemble en ville? Como ela reconfigura a nossa forma de viver junto na cidade? Je ne sais pas répondre à ta question de est-ce que la peur fait vendre? Je ne sais pas. Ela não pode responder essa pergunta se o medo faz vender mais tostines. Tá bom. Agora, a minha pergunta é sobre a questão da metodologia. Porque eu penso que essa questão é muito importante. E se vocês estão propondo um novo campo,
a questão da metodologia ela também tem que ser repensada. Agora, a experiência que eu trago de vida e de experiência de pesquisa me faz pensar na importância do método. E aqui eu cito a professora Ana Clara Torres Ribeiro, que sempre trabalhou em torno da importância do método. E se nós percorrermos... Agora, é preciso compreender o método não como um receituário, mas como uma indissolubilidade com a teoria. Então, a experiência do campo que está sendo construída aqui, ela deve ter uma metodologia específica, mesmo que não seja anteriormente prevista. Ela pode ser uma metodologia que é produto da pesquisa também, como estava sendo proposto pelo diálogo entre os palestrantes. Então, eu achei importante falar sobre a importância do método. Não sou só eu estou falando junto com a Ana Clara, estou falando junto com o Edgar Morin, estou falando junto com o Bourdieu. Então, nós não podemos banalizar o método, mas sim repensar o método. Talvez vocês estejam pensando nessa direção, pensar um novo método. Obrigada. Gostaria de parabenizar a mesa, né, e colocar 2 pontos básicos. Eu vou ser bem breve. Uma pergunta direta para Francisco, né, e outra uma questão mais ampla para a mesa. Eu venho trabalhando em comunidades tradicionais, né, e aqui na Bahia nós temos 63 comunidades ciganos, né, 63 comunidades ciganos que se concentram em 3 áreas específicas no estado, mas que criam toda uma rede de mobilidade, de trânsito, de nomadismo, né, que se caracteriza basicamente pelas relações de familiares, as teias familiares que se constroem. Então, hoje, o cigano na Bahia tem 2 estigmas, né? O estigma do violento, né? O estigma do cobrador, mas que, na realidade, eles têm uma estratégia, uma tática bem clara de mobilidade. Eles se localizam em cidades polos, né, onde eles trabalham vendendo terrenos, vendendo carros e vivendo de agiotagem. Eles se inserem numa microeconomia local, à margem dessa economia oficial de empréstimos, né? Então, eles têm uma lógica, eles são, ao mesmo tempo, rotulados como violentos, como algo que é preocupante dentro da sociedade, mas que são procurados em momentos de emergência, né? E, quando a coisa pega para eles, eles se deslocam para outras cidades polos, no qual eles vão buscar parentes, no que eles se estabeleceram, conseguiram criar essas relações de parentesco através dos casamentos que eles tecem entre eles, criando essa rede de ajuda e solidariedade. E, nesse itinerário entre as cidades polos, eles vão de forma livre entre as cidades pequenas, vendendo mercadorias, vendendo roupas, utensílios e por aí vai. Ou seja, eles conseguem viver através de uma microeconomia que se baseia nas relações de parentesco, né, de ajuda e cooperação. Quando você mostrou aquela imagem, eu fiquei extremamente preocupado, assustado, e 2 perguntas me vieram à cabeça. Primeiro, como eram essas relações de parentesco, de mobilidade, qual é a lógica de mobilidade que os ciganos têm, no caso europeia, principalmente na Itália? E a segunda questão é como ele consegue viver dentro dessa cerca, né, desses muros, fazer um contraponto para a realidade brasileira e a realidade baiana, né? E a segunda é como eles conseguem sobreviver no momento que essa característica de nômade, de mobilidade, de busca de forma de sobrevivência na estrada, né, que a casa deles é a estrada, como é que eles conseguem viver dentro dessa lógica de um perímetro fechado, sedentário e fixado no espaço, né? Como é que eles conseguem viver, sobreviver nesses espaços, em termos de subsistência mesmo, material. E outra questão que eu gostaria de levantar, que foi colocada aqui, que nós temos os muros visíveis, né, que são esses condomínios de classe média alta, os condomínios de classes populares que começaram a construir seus próprios muros, né? Um modelo que foi colocado, Minha Casa Minha Vida, mas também existem os muros invisíveis, que são esses estigmas. Nós passamos não só por pobre, mas todos os outros grupos sociais que formaram a sociedade brasileira. Essa semana e a semana passada nós vivemos
uma enxurrada de rótulos sobre os índios no sul, extremo sul da Bahia, com uma coisa absurda. Eles têm o direito à terra, moravam ali, foram expulsos, e desde 82 que eles estão lutando pela posse da terra. Eles são vendidos pela mídia local como marginais, como criminosos, como assassinos, né? A mesma coisa, por foi favor, 2 anos... Você fala mais rápido e não entende. Certo. Desculpa. É isso, é só colocar essa relação, que nós temos os muros visíveis, né, vinculados à arquitetura, mas também temos os muros invisíveis, né, que são esses rótulos, esses estigmas que são colocados aos quilombolas, aos indígenas, às comunidades terreiros e por aí vai, aos ciganos, que também construem os muros e, às vezes, são muito mais eficientes do que os próprios muros visíveis, né? Obrigada, Fábio. Tem pergunta do Fred lá, para fechar esse último bloco. Eu queria só, na verdade, desdobrar e reverberar ao mesmo tempo uma observação do Francesco, agora não na apresentação, mas numa resposta que ele estava dando agora, quando ele, enfim, questionou essa constatação que ele faz de que uma geração no mundo praticamente está sendo formada por um leque pequeno de autores. E o desdobramento que eu queria fazer em relação a isso é que, numa perspectiva, talvez sul, ou particularmente para a gente latino-americana, essa questão se coloca, do meu ponto de vista, como uma questão da colonialidade. O que eu estou chamando de colonialidade? Uma certa herança do período colonial que implica numa internalização de um modo de pensar que é absolutamente acrítico. Então, para mim, a questão que você traz não se esgota na problemática de ser uma geração, ter como referência um leque de autores, porque, para mim, a questão não é simplesmente negá-los ou incluir outros. A questão é do modo de pensar acrítico. Eu acho que descolonizar o pensamento torná-lo crítico, seja em relação a esses autores, seja em relação ao poder interno que está instituído, poder do saber instituído internamente aqui, na academia, nessa sala, seja lá o que for. Então, eu diria que eu acho que, por conjunto, talvez, da maioria das pessoas que estão aqui presentes, enquanto professores ou enquanto educadores, num sentido mais amplo, talvez o papel fundamental não seja passar qualquer ideia, discutir, né, mas provocar um pensamento de caráter crítico. Obrigada, Fred. Passo, então, acho que a gente inverte, começa para o Rachel e passa para o Francesco. Rachel não quer responder? Então, Francesco. No, primero sobre la metodología otra vez, que estaba pensando. Hay dos cosas, seguro, que cuando yo me pongo en uno de estos procesos creativos indeterminados, decimos, más que en la pesquisa, también en la pesquisa. Hay dos cosas. Una es la coherencia de lo que tú estás haciendo, que no es una coherencia que puede construir antes, es una coherencia entre esto y esto, una coherencia en el discurso que tú estás construyendo, en la historia, decimos, que tú estás construyendo, que tiene que encontrar su propia coherencia, una coherencia interna, ¿ok? Interna al objeto que estás estudiando. Y seguir, comprenderla esta coherencia, porque a veces son las cosas que preguntan, que se han puesto una al lado de la otra y que se pueda construir una historia coherente en la cosa que tú estás encontrando. La fontana de
San Cosme, con el labirinto de la favela, con el hilo de Arianna para salir de la favela. Entonces construir continuamente, pero participando en esta historia, construyéndola lentamente, pero construir una historia coherente y construir un discurso coherente, entonces, en la pesquisa y en la práctica. Una palabra que me gusta es coherencia, coherencia interna, pero no coherencia de la cosa que te aparezca la coherencia, ¿ok? La segunda es pertinencia, que sea pertinente, que lo que tú vas a decir hay una pertinencia histórica, es importante en este momento decirlo, hay una pertinencia política, hay una pertinencia que sea, que no es algo que ya se ha dicho y no sé, en el iluminismo o que sea pertinente históricamente en este momento decir esta cosa en este momento. Dos palabras muy simples, coherencia y pertinencia, que te pueden guiar más o menos en un proceso indeterminado para construir un sentido, para que se construya un sentido y para que ese sentido aparezca del objeto que está estudiando, decimos. Bueno. Coerência e pertinência são dois conceitos. É através dos conceitos que se ilumina o seu percurso e que você produz a sua análise. E, a partir da família de conceitos, isso ainda citando Ana Clara, a partir da família de conceitos, você construi a coerência do seu discurso. Está aí a sua metodologia. Você pensa como nós pensamos. Sí, pero lo que digo es que no me interesa hablar de esto, porque esto es algo que está abajo y que no, bueno, ok. Entonces no lo hago. Otra cosa era la chico, me preguntaba sobre esta imagen si tenía algo que ver con el K. Sí. ¿Tengo que explicarlo o se puede entender poéticamente lo que... No, sí, seguramente sí. Después, la movilidad de los gitanos, un tema enorme. ¿Quiere hablar antes de algo? No, porque ella puede hablar horas y horas y horas. Eu acho que vocês vão conversar depois sobre os ciganos. Oui. Je voudrais juste répondre à la question de Frédéric. Oui, je pense qu'il y a eu, je pense qu'il y a une nécessité de mettre en débat ces discours-là, pour reprendre ton expression, de décoloniser les modes de pensée. Je suis d'accord avec ça. Eu esqueci de traduzir e Isabel também. Ela é de acordo com o Frederico quando ele diz que é necessário descolonizar os modos de pensar. Je pense qu'il y a une nécessité de revenir au contexte dans lesquels ces discours ont été produits. Ce sont des discours qui ont été produits dans des contextes historiques, sociaux, politiques très très particuliers, propres a un espaço-temps particulier. Ela pensa que é necessário voltar ao contexto no qual esses discursos filosóficos e de conceitos foram produzidos. Et en ce qui me concerne, ce sont plutôt des supports de pensée. Ela acredita que são, sobretudo, suportes de pensamento. Et l'idée, et c'est ce que j'essayais de faire comprendre tout à l'heure, c'est que l'important n'est pas de construire une méthodologie figée. O importante, ela acredita que não é construir uma metodologia fixa, non mouvante, quelque chose qui ne pourrait pas dialoguer avec le terrain. Uma metodologia de uma forma que a gente não pudesse dialogar com o campo em questão. Mais l'idée, c'est plutôt de défendre des postures d'approche du terrain et d'approche des questions de recherche. Non pas une méthodologie figée, mais des postures qui permettent le dialogue.
Então, a ideia não é de construir uma metodologia fixa, mas sim posturas que permitam o diálogo com o campo. Un poco les gitans, sinon... 5 minutes pour les gitans. No, perché se... sí. Porque es muy complicada la historia ahí. Acá en Chile he conocido los gitanos sudamericanos por mi primera vez y he comprendido que viven de manera nómada, que se desplazan, que hacen comercio de auto, que hacen negocio en el mercado, lo que estaba diciendo. Pero es totalmente otra cosa. Viven en carpas. Acá viven en carpas como un circo, colorado, yo cuando he entrado la primera vez, he pasado enfrente, te explico, algunos estudiantes querían ir a dormir en Talca en el campamento de los gitanos. Entonces digo, bueno, voy yo y voy a ver si podemos. He pasado con el coche y he decidido tampoco de parar y de bajar, porque no me esperaba gitanos que vivían en carpas coloradas y no sabía cómo, no por el miedo, pero me he encontrado que no sabía cómo enfrentar esta situación. El día siguiente he entrado, el tercer día he estado ahí todo el día, el cuarto he hecho una pasta para todos y el quinto me he comprado una carpa gitana. Y ahora tengo una bellísima carpa gitana. Bueno, esto era para decir. Pero acá son nómadas. En Italia y en toda Europa no viven en carpa, no existe. La he comprada para mostrarla a los que viven en el campo de concentramiento, porque los abuelos se acuerdan de cómo era la carpa y quería saber si son la misma carpa, en qué han cambiado y esto. Los que viven en este campo, por ejemplo, exactamente ellos son de Bosnia, de la ex Yugoslavia. Vivían en casas, eran ya sedentarizados para Tito, el presidente de la Yugoslavia, ¿no? Que murió en el 80. Y hubo la guerra en los años 90 y los giganos, como son contrarios a la guerra, el único pueblo al mundo que nunca declaró guerra a un otro pueblo, nunca, y por eso tendría que tomar el premio Nobel por la paz. Cuando hay una guerra, los gitanos son los únicos que no se defienden y simplemente escapan. Han escapado en Italia. ¿Okay? Nosotros los hemos llamados nómadas porque eran como nuestros gitanos antiguos que iban con el circo y todo esto así. Entonces, le hemos dicho, no sois italianos, sois nómadas, no tienen derecho a una casa y entonces vas a dormir en roulotte y en container. Esto es lo que ha pasado. ¿Cómo se vive sedentarizado? Lo que hacen es como los polvos de acá. Viven en la misma manera, son lo que viven en la favela. Recogen el cartón, el hierro y tienen una microeconomía de todo esto. Mis amigos, porque también no me gusta hablar de los gitanos, lo que yo conozco muy bien, porque es como hablar de los que no son gitanos. Entonces nosotros, los alemanes, los japoneses y no sé, son gente muy diferente entre ellas, ¿no? Bueno, mis amigos recogen el fierro. Cuando no recogen bastante fierro para que sus hijos comen, se roban un autoradio. Ok, porque 50 euros y así los niños comen. Pero no existen gitanos que se despierten la mañana para robar. Su negocio no es robar. Conocen muy bien la prisión, no quieren ir en prisión y hacen todo lo que pueden para no ir en prisión. Al final, si por necesidad, se roba, porque se hace. Y yo creo que también lo haría. Pero hay una microeconomía que es muy importante para la ecología de nuestra ciudad porque son los recolectores, los clasificadores, mucho pasa para ellos, como acá.
Depois hablamos. Obrigado, Francesco. Bom, para fechar essa mesa abrindo e não fechando exatamente, eu me lembrei de algo que eu disse no nosso grupo de estudos e que o João, que não está ali, gostou muito, que é o seguinte, que eu acho que a gente pode pensar no almoço. Método, etimologicamente, é caminho. E assim serão tantos os métodos, os caminhos, quanto forem os nossos passos. Obrigada, e a gente volta às 14h.